Isso é uma questão até de gravidade, né? Questão até de gravidade psicológica perante as nossas crianças, e é o futuro da nossa banda. Eu acredito que o Estado é laico. Deveria ser uma escola municipal ou estadual, também é laica. Mas querem incutir o ensino religioso, que é extremamente complicado, porque por mais que sejam cristãos, existem inúmeras vertentes. Cada vertente tem a sua Bíblia, a sua escritura sagrada, como nós temos a nossa, como o candomblé tem a deles, os espíritas. Nós vemos que cada um tem a sua maneira de expor a cultura e a religiosidade aos seus filhos. Nas escolas entra num quesito muito complicado, porque para que tenhamos um ensino religioso nas escolas, teríamos que ter um professor evangélico, um professor católico, um professor umbandista, um candomblecista e um judaico, um espírita, e aí vai. É algo de se analisar bem profundo e esmiuçar bem, porque o senhor não me colocou uma questão de fácil acesso ou de fácil solução, mesmo porque, como pré-candidato da Umbanda, e se eleito for um parlamentar umbandista, ainda assim seria uma grande minoria, não? Perante os cristãos que ali estarão, para que se criar um projeto de lei, se extinguindo ou não o ensino religioso nas escolas, mas teria que ser junto com uma Secretaria da Cultura, para se analisar bem profundamente essa questão, que realmente está gerando problemas psicológicos através do bullying dos nossos filhos. Hoje a gente faz nossos filhos virar católicos para pelo menos eles não sofrem bullying. Mas é uma questão realmente deveras complicada, doutor. Realmente o senhor colocou de uma forma aí que eu acho que tem que gerar primeiro um estudo. Primeiro tem que gerar um estudo, tem que se analisar formas de colocação de religiosidade e não de religião. Eu acho que nós temos que, muito mais do que praticarmos religião, nós praticamos a nossa religiosidade. Então, colocando-se nas escolas religiosidade, o verdadeiro sentido, você consegue colocar um pouco de lado religião. Eu acho que o irmão foi feliz na resposta dele. O ponto fundamental é a religiosidade. Esse é o foco principal para que o Estado ou o município possa enfocar junto aos alunos. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu também participei de um estudo, e no Rio de Janeiro o Estado adotou uma cartilha, a qual esta cartilha ela tem todas as vertentes, ela tem todas as religiões. É uma cartilha religiosa, a criança recebe, ela é fornecida pelo Estado, pela Secretaria de Cultura, e as crianças recebem essas cartilhas, e lá tem todas as religiões. Então o importante é você passar a religiosidade. A religião, ela é dada pela família. A família é o ponto principal, não é a escola. É a família dele, a qual ele participa. Ele precisa de conhecer a religiosidade. Agora, a religião a qual ele comunga, isso é dado pela casa. Está entendendo? E nós estamos tendo aí um problema seríssimo nas escolas, exatamente isso, porque é meramente impossível você dar um ensino religioso e ter um professor de cada religião. Quer dizer, a pessoa só vai estar lá fazendo um seminário, né? Ela vai ter que participar de um seminário, não de uma escola. Ele está lá para buscar cultura, e não a cultura religiosa. Para isso, cada um tem a sua vertente, né? Vai fazer
a faculdade de teologia, né? Quando se diz em religião, a pessoa vai se aperfeiçoar na religião. Eu acho que sempre foi muito importante, acho que nós temos que lutar por isso, tá entendendo? Porque é muito complicado. Inclusive eu estou à frente de uma ação também na Justiça Federal que corre exatamente com os crucifixos em estabelecimentos públicos, né? Ele, Pai Jamil Rachid, fomos chamados, ele representando a Umbanda de Candomblé, e eu assessorando ele como diretor jurídico do Superior de Umbanda do Estado de São Paulo. Existe uma ação civil pública a qual querem acabar com os crucifixos em estabelecimentos públicos, né? É uma correria, eu também acho que é válido, tá entendendo? Só que se você for atentar ao lado teológico do que é o crucifixo, não é o que a sociedade imagina, tá me entendendo? Aquele crucifixo frente a um tribunal de júri, ele entende que aquele que mais se doou à sociedade foi crucificado, tá me entendendo? O significado do crucifixo não é que é uma igreja católica. Todo mundo vê um crucifixo, católico, né? Tanto é que na audiência foi colocado um Xangô na justiça pelo procurador. Falou: Pai Jamil, o senhor gostaria que tudo quanto é estabelecimento público, ao invés de ter um crucifixo, teria uma imagem de Xangô? É óbvio que eu gostaria. Cada um que colocar, cada um que for representar, foi a Monge Coelho, todos os representantes deram a sua opinião. Óbvio que todos eles querem que coloquem nos estabelecimentos públicos a sua insígnia, né? É óbvio, mas não tem condições agora. O problema do crucifixo não é a igreja católica, é que todo mundo vê o crucifixo como a igreja católica. Agora, a finalidade precípua, que é a parte teológica, é aquela velha história, é uma questão de conhecimento, né? Uma pessoa que conhece muito nessa área é o nosso querido irmão aqui, tem uma cultura muito grande nessa área, entendeu? Conhece, escritor, frente à nossa querida Umbanda, aí, uma pessoa de uma cultura muito grande, né? Que está sempre representando a gente aí, ilustrando os nossos trabalhos. Muito obrigado. Você acha que foi muito feliz, meus parabéns. Muito obrigado. Aproveitando uma ação importante, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso evento. Aproveitando uma oportunidade para o Ademir estar falando, o grande problema quando a gente fala assim, olha, é uma pessoa que vai representar uma Umbanda ou um Candomblé, essa pessoa precisa de público para se fazer valer, chegar a algum lugar, precisa de público. Eu vou falar uma coisa aqui que eu digo que é uma coisa das mais sérias que existe no meio religioso, isso em todas as religiões. No nosso meio existe uma coisa muito séria, que eu digo que não é só o fato de eu estar exteriorizando, mas o fato de estar denunciando também. Eu tenho na mesa pessoas que eu tenho um grande respeito pela sua força de vontade, pela sua garra, grande respeito a Pai Elcio Oxalá, Marcos Rebelo pelo trabalho que ele vem realizando na divulgação, Pai Armando e os irmãos que aqui se encontram. Falar de Umbanda é uma responsabilidade das mais interessantes. E como eu falei, Umbanda, para eleger alguém, precisa de público. Eu digo que as pessoas que são famosas na religião, os famosos da religião, os que movimentam massa na religião, os que são ícones, que são representantes de vertentes, eles têm que ter a responsabilidade de se dar as mãos. Eu não digo que é uma ação separada como ocorre hoje. A pessoa defende a sua vertente e critica do outro. Pergunto para vocês, aonde está o religioso quando ele critica o outro? Então, isso é uma fala importante,
Porque, como o nosso trabalho vai ser vinculado na internet, eu digo que a pessoa que movimenta a massa, ele tenha esta responsabilidade. O presidente de uma federação tem essa responsabilidade. O sacerdote, famoso ou não, ele tem a responsabilidade perante a sua religião. Eu não vou citar nomes, mas as pessoas que hoje movimentam massa, estas pessoas, eles têm a obrigação de falar da importância deste momento. Não é do movimento político umbandista, não é do movimento de guerreiros do axé, não é do movimento camélia, é de todos eles. Não é falar de um candidato, mas falar de todos eles. Que essa é a proposta do movimento político umbandista. Existem grupos que para mim se tornaram facções e que de religião nada aplicam, porque religião quer religar a uma força divina de Deus. É um ato extremamente grandioso dentro da espiritualidade e falta isso nesses que são famosos dentro da religião. Então é uma fala de exteriorizar aquilo que todos nós desejamos, de colocar alguém dentro de um poder público para nos representar, mas não representar a facção ou uma vertente, e sim a religião. Só que para isso acontecer, o empresário ele tem que sair de foco e tem que entrar o religioso, porque nós temos grandes empresários dentro da religião, pessoas que estão pensando na sua empresa, no crescimento dela. E se puder puxar o tapete da outra empresa, que é a visão que existe, ele vai fazer. Se ele puder impedir que o outro cresça, ele vai fazer. Mas é aquela pessoa de branco diante do seu altar, que prega a união, a paz e a caridade. Aonde que está esse ser humano? Então essa é a minha fala, que eu digo que para mim é uma questão de levar essa ideia. Até ontem mesmo eu estava falando com o meu grupo de diretores. A dificuldade do Pai Ortiz está encabeçando qualquer tipo de questão. Eu quero que outras pessoas encabecem, porque o Pai Ortiz ele tem esse lado polêmico. Qual que é o lado polêmico que ele tem? Ele não está ligado a uma vertente, ele está ligado a Umbanda. Então, a partir do momento que ele não está ligado a uma vertente, ele defende essa característica da importância de se respeitar tudo o que se escreve sobre a Umbanda, de se respeitar tudo o que se canta na Umbanda, de se respeitar todo tipo de liturgia que existe na Umbanda. Quando o Ortiz fala isso, e chega, eu não levo, não mando recado, eu chego para a pessoa e falo: meu pensamento é esse, o seu pensamento ele está sendo equivocado, porque não está favorecendo a Umbanda, está favorecendo você. Então o Pai Ortiz ele passa a ser perseguido. Olha, não vai com o Pai Ortiz, porque o Pai Ortiz ele tem problema. Qual que é o problema? Ele defende a diversidade.